Oi, meu Brasil! Que saudade eu estava de vocês, hein? Vocês ficaram com saudade? Quero que me conte. Pode colocar aqui nos comentários se vocês ficaram com saudade do Anatalks. Gente, iniciando hoje a segunda temporada e olha só o convidado que eu trouxe para nos ajudar já iniciando essa segunda temporada. Quem ainda não conhece, vai conhecer. Quem conhece, eu sei que segue, fica coladinho, porque o conteúdo dele é excepcional. Já vou contar o nome dele e cola aí, que esse episódio e essa temporada é mais do que sucesso. Lindos! Eu apresento a vocês Marcelo Germano, o comandante. Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia, boa tarde. Você tá feliz? Eu tô muito feliz. Você tá feliz? Eu tô feliz. Você sabe que esse é o meu bordão, né? Tá feliz? Sim. É a minha pergunta. Eu não pergunto se tá tudo bem, né? Eu sempre pergunto se tá feliz. Excelente. E sabe por que eu pergunto isso, Ana? Eu ia te perguntar. Então, vamos lá. Ó. Às vezes as pessoas vivem num modo automático. Sim. Então, o que é o modo automático? Todo mundo encontra a pessoa e fala boa tarde, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E quando você faz uma pergunta de modo automático, tudo bem? A resposta é sempre está tudo bem. Mesmo que não esteja, a pessoa vai falar tá tudo bem. E aí você perde a essência e a originalidade das pessoas. Quando eu comecei a estudar sobre felicidade, eu entendi algumas coisas. E uma das coisas que eu entendi, inclusive, eu faço até indicação de um livro, tem vários livros que falam sobre a felicidade. A Universidade de Harvard, ela tem um estudo desde 1930, estudando sobre a felicidade. E a conclusão que chega depois de mais de 70 anos de estudo sobre a felicidade é que primeiro a pessoa é feliz para depois ter sucesso. E muitas vezes as pessoas acham que primeiro eu vou ter sucesso, e quando eu tiver sucesso eu vou ser feliz. E a ordem é inversa, né? Primeiro a gente é feliz, depois eu tenho sucesso. Por que eu falo primeiro a gente é feliz? Porque a pessoa feliz, ela produz mais, ela acorda mais disposta a fazer as coisas, ela está disposta a fazer mais. Uma pessoa que não é feliz, ela já acorda desanimada, frustrada, reclama da vida, ela não vai dar o mesmo gás, enfim. E então primeiro a gente é feliz, depois a gente tem sucesso. O sucesso é uma consequência, Isso. Né? E aí eu comecei a perguntar para as pessoas não se estava tudo bem, se elas estavam felizes. E uma das coisas que eu percebi quando eu pergunto para as pessoas se tá feliz é uma quebra de padrão. Então quando eu falo tá feliz, a pessoa para pensar e a resposta não é tão automática, né? E eu tenho visto ao longo do tempo pessoas que pegam e principalmente no WhatsApp, porque assim, ó, WhatsApp, Instagram, no direct do Instagram, no LinkedIn, quando as pessoas vêm e mandam uma mensagem, eu sempre respondo e pergunto, tá feliz, né? E você fez isso comigo. Fiz quando isso com eu você, mandei, você mandou, e realmente dá um impactozinho assim, né? Tipo, porque não é o tudo bem. Você tá feliz? Você tá feliz? E eu fiquei assim, eu falei, bem, graças a Deus eu tô feliz, mas realmente dá um impactozinho, como você falou, te tira daquele automático. E uma coisa legal, sabe que é uma coisa legal? Porque a pessoa tem a oportunidade de falar, cara, eu não tô feliz. E a gente tem a oportunidade de acolher. Cara, eu entendo, né? Vem cá, posso te dar um abraço, então? Posso dar um abraço? E aí você tem a oportunidade de acolher e criar uma conexão real com as pessoas. Sim. Porque o que eu acho é a gente tem que ser feliz. Ninguém tá feliz o tempo inteiro. Mas na essência a gente tem que ser feliz. Mas às vezes aconteceu de você bater o carro, você brigou com o namorado, você brigou com o marido, com a esposa, com o filho, com a mãe. E naquele momento, que é o estar é um momento. O ser ser é sempre, né? O ser é a essência, né? Sim. O ser é a essência. E aí eu pergunto, tá feliz? E aí isso tem me gerado boas conexões. Por outro lado, muitas vezes acaba acontecendo assim, né? Às vezes quando eu vou interagir com uma mulher e eu pergunto se tá feliz, aí talvez ela pense que eu tô com segundas intenções.
Mas não tenho segundas intenções. Então, tem que lidar com esse tipo de dificuldade, tá? Tem que lidar com esse tipo de dificuldade. Mas você não pode perder a tua essência. Porque as pessoas podem achar... Isso que você quer transmitir, a verdadeira essência do que você quer transmitir por medo do outro. No meu escritório, se você entrar no meu escritório, tem placa assim, tá feliz, tá feliz, tá feliz, tá feliz. Tem várias placas, todos os ambientes de trabalho tem uma placa, uma foto e a pergunta, tá feliz? Que legal. E eu falo que trabalho é lugar de gente feliz. Eu aprendi isso com o Abílio Diniz, porque eu fui inquilino do Abílio Diniz. Né? Minha segunda empresa, que foi a primeira que deu certo, porque a primeira empresa quebrou, era dentro de um hipermercado Extra, e eu era inquilino do Abílio Diniz. E o Abílio Diniz, ele falava uma frase que era assim, Pão de Açúcar, lugar de gente feliz. Sim. E aí, são lições que eu trago pra vida, né? Então, por isso que tá feliz? Tô feliz e muito legal ouvir isso de você. Que legal. Eu quero que você conte um pouquinho da tua história, pra quem ainda tá em casa e não te conhece. Eu quero que você se apresente, conte quem é o Marcelo, por que comandante. Legal, vou contar. Conta tudo. Show. Então, é o seguinte, eu gosto de me apresentar da seguinte maneira, né? Eu sou o Marcelo Germano, eu sou namorado da Daisy, eu sou pai da Marcela e da Manuela, eu sou filho do seu Valdivino e da dona Marinaldo, sou irmão da Sandra e do Maurício, sou tio da Sara e da Mariana, e eu não vou falar o nome dos meus amigos aqui, porque pode ser que eu esqueça o nome de algum amigo aí, enfim, eles podem ficar chateados porque eu esqueci o nome de algum. E por que eu gosto de me apresentar dessa maneira? Porque eu acho que esses são os títulos mais importantes que a gente tem. Com certeza. Né? São os títulos mais importantes. A nossa família são as pessoas que estão com a gente na hora difícil, na hora boa, em todos os momentos. Então eu acho que são títulos importantes que a gente tem. E aí eu sou empresário, hoje são 5 empresas, mais de 200 funcionários, mais de 67 milhões de faturamento no ano passado. Eu não falo isso aqui para me gabar, não, né? É só um pouquinho do meu repertório. E nos últimos 10 anos eu venho ensinando empresários a fazer gestão de empresa. Né? Então, eu já atendi 8 mil empresários através de mentorias, cursos, programas, e a gente tem eu lidero um movimento que eu falo Empresa Sem Caos. Então, a gente é a primeira escola de empresários do Brasil, é uma empresa de educação, e a gente ajuda o empresário a lidar com o caos do dia a dia, de ter uma empresa, de gerenciar pessoas, de crescer. Crescer dói, quanto mais você cresce, você pensa assim, quanto mais eu cresço, mais dinheiro eu ganho, nem sempre é assim. Aí você fala, quando eu crescer eu resolvo todos os problemas, quando você cresce a quantidade de problemas não deveria ser assim, mas ela aumenta. Enfim, aí a gente estrutura as empresas para fazer isso. E por que eu chamo as pessoas de comandante? Então eu sou o comandante Marcelo Germano. É uma metáfora. Quando eu comecei a fazer o trabalho que eu faço, eu comecei e eu tinha uma chamada, e a chamada era: você comanda a sua empresa ou sua empresa comanda você? E isso é base da minha experiência. Porque, eu comecei a trabalhar com 13 anos, em 1986. Comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai tinha um pequeno escritório de despachante e eu comecei a trabalhar com meu pai. Depois fui trabalhar em outras empresas, aí voltei a trabalhar com meu pai, aí eu abri a minha primeira empresa que deu errado, abri minha segunda empresa que deu errado também, mas depois deu certo. E aí, conforme eu abri a empresa, deu tudo errado, cheio de dívida, abri a empresa e fali. Só que acho que ninguém descobriu que eu estava falido e a gente teve uma sobrevida. E nessa sobrevida a gente mudou de estratégia e conseguiu acertar um grande cliente. E aí a vida foi entrando nos eixos. Foram 3 anos até a gente pagar todas as dívidas e sair daquela loucura. Só que a empresa começou a crescer, a vida mudou. Então eu já tinha o carro que eu queria, já morava no melhor condomínio da cidade, estava crescendo, ganhava um dinheiro que eu não conseguia gastar. Só que eu trabalhava das 7 da manhã até as 11 da noite, de segunda a segunda. Então, eu tive 2 fases de ser comandado pela minha empresa. Eu tive uma fase que eu estava quebrado e aquela situação caótica me comandava, que eu tinha que trabalhar das 7 da manhã até as 11 da noite, de segunda a segunda, para sair daquela situação. Era energia bruta mesmo. E tive uma fase que eu comecei a ganhar dinheiro. Né? E que também trabalhava assim. Só que tem uma coisa, né? Você trabalhar desesperado para pagar conta e trabalhar e ganhar dinheiro, psicologicamente são efeitos diferentes, mas eu trabalhava muito e a empresa me comandava. Era muito cliente ligando, os clientes só queriam falar comigo, as coisas estavam acontecendo e vinha cliente novo e falava: e agora? Mais um cliente, como que eu atendo? E contrata 20 funcionários e treina 20 funcionários. Era uma loucura, era uma loucura. E aí chegou um ponto que eu olhei e falei: preciso mudar. O que foi a virada de chave? Ou o que foi o clique? Foi o filme Clique.
Tem um filme que chama Clique, você já assistiu? Do controle remoto. Meus amigos começaram a chegar pra mim e falar assim, Marcelo, eu assisti um filme e lembrei de você. Vários amigos meus falaram isso. Pensa que dos amigos que eu cresci, no lugar que eu cresci, eu venho de uma família simples, de uma família com poucos recursos. Nunca passei fome, nada disso, mas a gente morava num lugar que dava enchente, né? Eu gosto de falar assim, o pobre fala que ele não tem nada, vem uma enchente, ele fala que perde tudo, né? E eu falo, essa era a minha realidade. Por que era o que a gente não tinha nada? A gente tinha uma casa própria, eu nasci em casa própria. A gente tinha ali uma televisão, uma cama, uma geladeira, tinha comida na geladeira, tinha um fogão, enfim, tinha aquilo que a gente tinha. A gente não tinha luxo, né? A gente não tinha luxo, a gente não tinha, mas a gente tinha o básico. Só que quando você sai de casa, vai pra escola e dá uma enchente, quando você volta, você espera 2 dias para baixar a água para entrar em casa. Quando você entra em casa, a cama não existe mais. A comida na geladeira não existe mais, a geladeira já não funciona mais, o fogão já não funciona mais, o sofá já estragou. E aí você fala, não tinha nada, porque às vezes a gente não reconhece. Por isso que um dos meus valores é gratidão, sabe? A gente não reconhece aquele pouco que a gente tem, ou aquilo que a gente tem, a gente não é grato por aquilo. Aí quando vem uma enchente, a gente perde tudo, né? Aí a gente vai entender o valor das coisas que a gente tem, né? E então isso foi uma coisa que na minha infância, pensa que até os 15 anos de idade eu vivi por isso pelo menos umas 10 vezes. Nossa. Por um lado, isso despertou pra mim uma coisa de eu não quero isso pra minha vida. Por isso que eu comecei a trabalhar cedo. Eu não queria isso pra minha vida. Por isso que eu comecei a empreender cedo. Eu queria uma realidade diferente dessa realidade. Tá sempre recomeçando, sabe? Sempre recomeçando. Aí, pô, um dia que parece que tá tudo bem. Parece que vai começar a andar. Recomeça tudo de novo, né? Então, isso é um pouco ali da minha história. Aí, eu assisti o filme Clique. Então, por que eu contei toda essa história? Porque chegou um determinado momento, eu tinha uma sociedade, terminei a sociedade, e eu trabalhava todo dia, trabalhava muito. E entre o meu grupo de amigos, vamos dizer assim, eu era o cara mais bem sucedido entre os meu grupo de amigos, das pessoas com os quais eu cresci e convivi. E aí eles começaram a chegar pra mim e falaram, assisti um filme, lembrei de você, foi assistir o filme Clique. O filme Clique, só pra finalizar, eu tava assistindo o filme com minha ex-mulher, que era minha mulher na época, e aí acontecia algumas cenas no filme e ela me cutucava e falava, igualzinho a você. Igualzinho a você, igualzinho a você. E o final do filme, ele é chocante. Né? E eu gosto de falar que no final do filme ele era tão pobre, mas ele era tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Sim. Então ele não tinha saúde, ele não tinha família, os filhos não reconheciam ele como pai, chamava o padrasto de pai, era uma coisa muito louca, né? E só que no filme ele tem uma segunda chance. Então ele tem uma oportunidade no filme de voltar no momento onde ele tomou uma decisão errada e tomar uma decisão certa. Pra mim aquilo foi uma mensagem que assim, cara, eu tenho oportunidade de fazer diferente do que eu tô fazendo. E aí eu fui buscar ajuda. Eu tenho uma frase que eu falo, todo dono de empresa precisa de ajuda externa. Eu fui buscar ajuda, fui contratar gente que sabia o que eu não sabia. Contratei consultorias, contratei mentorias, fui buscar gente que ajudava porque o que a gente fazia era raça. Era um empreendedor que fazia as coisas na raça. Eu tinha alguns valores que eu nem sabia que isso era valor, porque era assim, eu fechava um cliente novo, eu chegava na empresa e falava assim para os meus funcionários, cara, vamos dar um show de bola? Muito competitivo, eu queria ser melhor que meu concorrente. Cara, trouxemos essa grande conta aqui, vamos dar um show de bola, vamos pegar isso aqui, vamos ficar até de madrugada, vamos fazer tudo, amanhã a gente vai dar a entrada, amanhã mesmo a gente entrega, quando o cliente vê, o cliente vai ficar surpreso com o que a gente fez, e era assim que a gente fazia as coisas, né? Mas não tinha técnica, não tinha processo, não tinha gestão, não tinha nada disso. Aí fui buscar ajuda e comecei a trabalhar a gestão da minha empresa. Aprendi a fazer gestão, implementando uma ISO 9000, entendemos que era um sistema de gestão da qualidade, mapeamos os processos, formamos os líderes da empresa, trabalhamos um time de gestão que sabia resolver problema, passamos por esse processo, que foi um processo que não foi um processo que aconteceu do dia para a noite. E isso começou a fazer com que eu tivesse uma vida muito mais equilibrada. Então eu comecei a ter tempo, então se antes eu trabalhava de segunda a segunda, eu já conseguia sair na sexta-feira, eu sou de São Bernardo do Campo, hoje eu moro em Florianópolis, mas eu conseguia sair na sexta-feira, eu conseguia ir para Juqueí,
Porque o dinheiro não era um problema pra mim, né? Eu consegui ir pra Juqueí, eu consegui ir pra Maresias, e eu voltava na segunda de manhã. Por que eu ia na sexta-feira, meio-dia? Pra não pegar trânsito. Por que eu voltava na segunda de manhã? Pra não pegar trânsito. E a vida fluiu. E aí eu que fiquei, sei lá, praticamente 5 anos sem tirar férias, eu tirava 4 por ano. E a empresa funcionava. Aí eu fui morar nos Estados Unidos. Né? Fiquei 7 meses morando nos Estados Unidos, a empresa começou a funcionar. Quando eu voltei, eu me mudei para Florianópolis, abri uma segunda empresa em Florianópolis, né? E as empresas funcionavam, né? E aí as pessoas falavam, como você consegue, cara? Como você consegue? Eu falei, fui implementando gestão, fui fazendo o que tinha que ser feito. Me ensina. Eu falei, como eu vou te ensinar? Eu sei o que eu fiz isso, eu não sei ensinar isso. Eu fiquei 2 anos estudando, fiz cursos fora do Brasil para entender metodologia, para poder trazer framework. E em 2015 eu comecei. Então hoje a gente vê um monte de empresa, né? Muitos são meus amigos, um monte de empresas fazendo treinamentos empresariais. Eu fui o pioneiro. A gente é a primeira escola de empresários do Brasil. Então a gente vê várias empresas legais hoje fazendo esse trabalho. A gente vê Marcos Marques, que é amigo meu, a gente vê o pessoal do G4, a gente vê tantos outros fazendo. Nós fomos os pioneiros, os primeiros que começaram fazendo isso daí. E aí quando eu comecei, eu falava, você comanda a sua empresa ou a sua empresa comanda você? Isso também é uma pergunta que gera impacto, né? Isso, você comanda a sua empresa ou a sua empresa comanda você? Se você comanda a sua empresa, você é comandante. Se sua empresa comanda você, você é comandado pela sua empresa. E aí eu tenho uma metáfora. E essa metáfora é uma metáfora que eu trago hoje, infelizmente. As pessoas copiam as nossas metáforas, né? Então eu vejo um monte de gente copiando a metáfora. Tá tudo certo, né? Mas qual que era a minha metáfora? Falava assim, imagina que você vai fazer a tua viagem da vida. Imagina, Ana, você vai fazer a tua viagem da vida, dos sonhos. Então chegou o dia da sua viagem, você vai para o aeroporto, de repente alguém vai te deixar no aeroporto, enfim. Aí você tá lá, você faz o seu check-in, né? Passa pelo controle de passaporte, vai pra sala VIP, toma teu espumante na sala VIP, sabe? Tá curtindo aquele negócio, você entra, a viagem dos sonhos, da vida, né? Então você vai de primeira classe, você chega lá, é a primeira a entrar no avião, tá na primeira classe, aí vem aquele champanhe francês, vem aqueles salgadinhos gostosos com pistache, com não sei o que, enfim, dependendo da companhia aérea que você tiver. Aí beleza, você tá ali, todos aqueles mimos, aí começa o voo. Voo vai, começou o voo, daqui a pouco atinge a altitude de cruzeiro, e aí começa um negócio que chama serviço de bordo. E imagina que nesse momento, ou você tá assistindo um filme, ou tá jogando alguma coisa, ou tá lendo um livro, enfim, né? Você tá ali no avião, e aí começa o serviço de bordo e vem alguém e pergunta pra você assim, você aceita um cafezinho? E aí você fala, é claro. E aí você vai tomar teu cafezinho. E aí você lembra que tua mãe te ensinou que quando as pessoas te servem, você precisa falar o quê? Obrigado. Obrigado. E aí você olha pra cima pra falar obrigado. E aí quando você olha pra cima e fala obrigado, quem que tá servindo o cafezinho? O comandante, o piloto da aeronave. Qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça, Ana? Nossa, um susto, felicidade, quem que tá pilotando esse avião? Acho que é meio que um tudo. Quem que tá pilotando esse avião? Sim. E de repente você pode falar, bom, deve ter o copiloto. De repente você fala, ele funciona com instrumentos. Sim. Certo? De repente você faz isso, fala isso. Aí beleza, você tá lá meio desconfiada. Você ia ficar 100% segura? Não. Você olha, se certifica e você vê ali, comandante. Né? E aí você fala, é o comandante mesmo. Aí ele vai atender o outro, vai atender o outro. Aí imagina que nesse momento começa uma turbulência. Nossa, mãe, é um desespero. E se essa turbulência aumenta um pouquinho? Meu Deus. E se ela aumenta mais um pouquinho? Já ia pegar ele pela orelha e jogar lá na cabine. Isso. E se nisso você olha pra trás e ele mudou de cor? Nossa. Não, aí lascou. Aí lascou. Então eu gosto de usar muito essa metáfora, porque eu falo o seguinte, né? As pessoas, elas entendem as frases de maneira literal e às vezes não entendem o que tem por trás da frase, né? Porque o que o empresário ele acredita? Ele acredita que o olho do dono que engorda o gado. Na verdade, isso é o que... Desde que eu me conheço por gente, eu escuto essa frase. Beleza, agora eu vou fazer uma provocação dessa frase. É o olho do dono que engorda o gado, tá? Só que o gado tá no gado, tá na fazenda pastando, né? E aí a pergunta que eu faço é, você tá engordando o gado ou você tá pastando? Porque o olho tem uma função. Qual que é a função do olho?
Procurar o pasto. Não, é enxergar. Não, enxergar, mas Enxergar. o boi vai procurar o pasto pra comer. Mas a função do olho é a visão. Ah, entendi. Para onde eu estou indo? A função do olho é a visão. Só que tem muita cara que acredita que é o olho do dono que engorda o gado, mas ele tá no pasto pastando. Ele tá fazendo a função do gado, não tá fazendo a função do dono. Quer enxergar para onde a empresa tá indo, como tá indo, né? Então existe um jeito literal de entender as coisas e existe um jeito mais filosófico de entender as coisas. É o olho do dono que engorda o gado? Beleza. Não, você viu minha Você tá resposta? olhando, Olhar o pasto. Olhar o pasto. Automático. É. Só que tem muito dono pastando. Sim. Tá olhando pro pasto, não tá olhando pra onde deveria estar olhando. Isso. Então tem dono de empresa que tá pastando, ao invés de estar olhando o direcionamento da empresa. Voltando para a história do avião, o que eu gosto de dizer é o seguinte, tá? Se você tiver na cabine do avião, você pode ter uma turbulência vindo na tua frente, você pode de repente acontecer. Uma vez eu estava indo para a China e deu um problema na turbina do avião. E a gente fez um pouso forçado na Nigéria. Fizemos um pouso forçado, depois no outro dia chegou o outro avião e a gente seguiu todo mundo em segurança. Por quê? Porque o piloto comandante estava comandando a aeronave e através dos indicadores, através dos dashboards, dos relógios que tem ali, ele viu que tinha alguma coisa errada, ele desviou a rota, parou na Nigéria e aí depois veio outro avião e a gente seguiu a rota e chegou todo mundo em segurança. Agora, se o piloto do avião não está na cabine, pode ser que você esteja viajando na direção errada, na velocidade errada, na altitude errada, com a quantidade de combustível errado. E se tiver algum problema, você não consegue ver, porque você não está fazendo o papel do comandante. Você não consegue ver. E ao não conseguir ver o problema, se der um problema na tua turbina, pode ser que você bata no morro, pode ser que a turbina exploda e aí morre todo mundo. Sim. É a mesma coisa um empresário. Olha só os empresários hoje. Eles vão para o operacional, porque eles acreditam que é o olho do dono que engorda o gado. Eles estão pastando, talvez estão viajando na direção errada, na velocidade errada, com a quantidade de combustível errado. Acontece um problema, ele não sabe o que aconteceu, quando ele vai ver. E é por isso que 8 em cada 10 empresas fecham antes de 5 anos. Os números do Sebrae falam que 4,5 entre cada 10 empresas fecham antes de 5 anos. É um número muito alto. Com certeza. Né? Se você for olhar para os padrões, são empresários que estão fazendo o trabalho que não é para papel de dono. Está fazendo o trabalho de operacional, mão na massa, fazendo aquilo. E todas as empresas têm fase. Tem uma fase que o empresário ele é operacional mesmo, fazendo aquilo. Sim. Mas as fases passam. A criança, ela cresce, o bebê cresce e faz cocô nas calças. Eu gosto de falar que tem 3 tipos de problemas. Problemas normais, anormais e patológicos. Então, o que é um problema normal? Um bebê, ele faz xixi e cocô nas calças. Sim. Ele é um problema, mas ele é um problema normal. É esperado que um bebê faça xixi e cocô nas calças. Com 4 anos, já não é esperado que ele faça xixi e cocô nas calças e nem que ele use mais fralda. Já é para tirar as fraldas com 4 anos. Então já começa a ser anormal. Com 4, 5 anos, tá usando fralda ainda? Isso é anormal. Agora, se tiver 10 anos e estiver usando fralda, fazendo xixi e cocô nas calças, esse problema é patológico. E a gente precisa lidar com esse problema patológico, né? Porque pode comprometer toda a qualidade de vida e toda a saúde desse ser humano. Beleza? Vamos trazer isso para o mundo dos negócios? Sim. É normal você abrir uma empresa e no começo você ser operacional, você fazer tudo, você carrega a caixa, você lava o chão. Perfeitamente normal. É normal você misturar suas contas pessoas físicas com contas pessoas jurídicas. É normal você não ter um relatório financeiro da sua empresa. É normal você não ter nenhum tipo de processo, não ter indicadores, não fazer reuniões de análise de resultado. É normal. Mas depois de um certo porte, de um certo tamanho da sua empresa, de um certo tempo da empresa, se você não tem nada disso, começou a ser anormal. Começou a ser anormal. Porque problemas precisam ser resolvidos nas fases certas. Então, numa fase inicial é normal, perfeitamente normal. Aí eu vejo empresas que faturam 50 milhões de reais, 10 anos de mercado, o cara não tem um DRE.
que é o demonstrativo de resultado de exercício. As contas pessoas físicas estão misturadas com as contas pessoas jurídicas. A empresa não tem processos desenhados. A empresa contrata de qualquer jeito, não tem um bom processo de contratação. Coloca qualquer funcionário para trabalhar. Mas você falando sobre isso, me faz refletir da seguinte maneira. Não existe, por exemplo, hoje eu vou abrir minha empresa, ninguém vem te ensinar tudo que você precisa saber. Como, por exemplo, já que você vai montar a sua empresa, primeira coisa, você vai abrir uma conta PJ e você vai separar. E você vai conduzir as finanças de uma maneira diferente. Olha, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Não existe uma escola que ensine isso. O empresário, como diz, ele vai se deparando com os problemas, até mesmo os que vieram de uma família de empresários, que muitas vezes herdaram e foram tocando, ele vai aprender a resolver alguns problemas, como você aprendeu, foi atrás, quis mudar de vida, mas muitos acreditam que é normal. Por exemplo, é normal continuar assim, é normal isso. É normal até quando? Porque pra mim é normal uma criança fazer xixi e cocô nas calças. Esse teu exemplo, ele é perfeito. Né? Ele é normal até quando? Né? Tem uma hora que deixa de ser normal, passa a ser anormal. Mas isso que você ensina, essa escola de empresários, toda pessoa que pensa em empreender deveria de fazer antes de abrir seu negócio. Mas aí eu tenho uma questão filosófica sobre isso. Dica. Tá? Porque é o que diferencia o empreendedor das outras pessoas, beleza? Tá. Porque tem coisas que pode parecer que é um caminho natural, mas nem sempre é. Olha só. Hoje não é por falta de informação, porque tem muito conteúdo na internet. Então, por exemplo, no podcast, eu tenho um podcast, né? A gente produz muito conteúdo ensinando tudo, a gente fala sobre tudo, já são mais de 250 episódios, a gente ficou entre os top podcasts de negócios do Brasil durante muito tempo, top 4 podcasts de negócio, né? E o nosso podcast é um podcast muito conteúdo e tem muito conteúdo gratuito, onde a gente ensina tudo, como contratar, a gente ensina como organizar as finanças, como organizar fluxo de caixa, como dar feedback, a gente ensina um monte de coisa gratuito, tá disponível gratuito, não só nós, no nosso podcast, várias pessoas com conteúdo com qualidade estão produzindo material bom que as pessoas podem ter informação, tá? Então, a informação está disponível. Mas qual que é o grande ponto, né? Quando a gente entende quem que é um empreendedor, porque assim, ó, teoricamente, eu falo assim, eu gosto de falar assim, a gente não começa uma casa construindo a casa pelo telhado, Sim. mais uma metáfora, né? Você não começa uma casa pelo telhado. Como que você começa uma casa? Você começa a pensar na casa que você quer, você chama um arquiteto, você vai falar assim pro arquiteto, cara, eu quero construir uma casa, o meu desejo é uma casa com 3, 4, 5, 6 quartos, sei lá, cada pessoa tem uma realidade diferente. Eu quero uma casa térrea, eu quero uma mansão, quero isso, quero piscina, quero sauna. Cada um vai ter o seu sonho da sua casa. Aí o arquiteto desenha a casa, você olha, não é bem isso, muda aquilo, não sei o quê. Aí você vai e fez isso. Depois que você fez isso, que você olhou e falou, não, é essa casa que eu quero construir. Certo? Aí você vai lá, aprova o projeto, e aí quando você vai começar a construir, você chama um engenheiro calculista e ele vai fazer o cálculo estrutural. E quando ele for fazer o cálculo estrutural, ele vai fazer a fundação da casa. E se você fizer você não pode errar na fundação. Se você fizer uma boa fundação da casa, pode levantar a parede, que tua casa não vai correr risco de ser interditada pela Defesa Civil. Não vai trincar a parede, não vai. Foi uma fundação bem feita. Beleza? E aí quando você colocar o telhado, vai dar tudo certo. Se você errar na fundação, quando você olha, as paredes estão trincadas. Quando você olha, você fala, e agora? Né? E aí já não tem mais o que fazer, porque você errou na fundação. Né? Então, teoricamente, você deveria começar em uma empresa bem fundamentado. Né? Então eu sempre falo, você não começa uma casa pelo telhado, mas o que diferencia o empreendedor das outras pessoas? Né? Tem um autor que chama Ishaq Adizes, e ele fala o seguinte, o empreendedor é uma pessoa diferenciada porque ele tem energia. Então, a gente tem que entender que para ter uma empresa, o empreendedor é diferente de um executivo. Você tem que ter um doido que acorda com um surto e fala, eu vou fazer esse negócio. E ele sai fazendo. Porque se todo mundo, quando for abrir uma empresa,
for falar assim, olha, deixa eu calcular os riscos do negócio, eu preciso de ter fluxo de caixa para aguentar 6 meses até atingir ponto de equilíbrio, eu preciso disso, daquilo, cara, não abriria empresa. A gente ia ter muito menos pessoas abrindo empresa. Porque muitas vezes o empresário ele é super otimista, o empreendedor é super otimista, igual eu abri uma empresa endividado, eu não tinha dinheiro, peguei empréstimo, precisando no primeiro mês não só ter o ponto de equilíbrio, mas ter lucro para pagar as contas do mês e os empréstimos que eu tinha feito. Deu tudo errado, né? Se eu soubesse que eu ia demorar 6 meses para ter ponto de equilíbrio, né? O que eu tinha? Um otimismo, eu acreditava que eu ia ter lucro no primeiro mês. Se eu soubesse que eu ia demorar 6 meses e passar pelo que eu passei, eu não teria aberto a empresa, né? Então, é mais ou menos o ideal, né? O que seria o ideal? O ideal seria que todo mundo se preparasse, estudasse, aprendesse a fazer um DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, aprendesse a fazer um fluxo de caixa, separasse conta pessoa física de conta pessoa jurídica, soubesse como fazer desenhar o processo da empresa dele, o macro processo, fizesse um planejamento estratégico, um plano de negócio. Isso seria o ideal. Mas eu acho que a gente não teria gente abrindo empresa se fosse ter que fazer tudo isso. Então, por um lado, eu olho e falo, bom, tem que ser assim, né? É uma seleção natural. Um monte de gente começa, um monte de gente fica pelo caminho, mas você vai gerar riqueza com os que vão vencer, vai que vão prosperar. Isso. Quem for à luta e buscar caminhos. Isso, né, e aí no meio do caminho tem gente que aprende, tem gente que não aprende. Os que não aprendem ficam, e os que aprendem geram riqueza, prosperidade, geram emprego e esse tipo de coisa. Então uma questão filosófica é, o ideal seria que... Mas se todo mundo fosse pensar para abrir uma empresa, talvez não abririam. Então estamos longe do ideal. Talvez não abriria, porque abrir empresa tem frustração atrás de frustração no final do dia, né? Na tua experiência, assim, das pessoas que você atende na tua escola, das pessoas que te acompanham, o que você identifica, assim, por repetição, que o maior número de empresários comete aquele erro? Bom, vamos lá. Eu posso falar que existem alguns fundamentos, né? E quando a gente pensa nos fundamentos, eles não têm os fundamentos. Então, por exemplo, um dos fundamentos, domínio pessoal. Domínio pessoal está ligado a você entender que você vai lidar com várias frustrações, é frustração com funcionário, é frustração com fornecedor, frustração com cliente, frustração com parceiros estratégicos, você vai lidar com várias frustrações. Então, para lidar com frustração, você tem que ter inteligência emocional, você tem que ser uma pessoa mais racional, você não pode ser dominado por emoções, né? Você não pode levar as coisas para o lado pessoal, tem que entender o jogo, né? Tem até um livro que fala que são os 4 compromissos, que ele fala assim, ó, seja impecável com sua palavra, se você falar que faz, vai fazer o que você falou, né? Não leve nada pelo lado pessoal, não tire conclusões precipitadas e dê o melhor de si. Então, eu tenho que ter domínio pessoal para lidar com essas coisas. E eu vou ter um monte de coisa acontecendo. O obstáculo é o caminho, ele fala, o obstáculo é o caminho. Eu não controlo os fatos, mas eu controlo o que eu penso sobre os fatos. Se aparecer um obstáculo, é um fato. Eu não controlo isso, mas eu controlo o que eu penso sobre isso. Eu vou fazer para resolver, para passar por isso. Então, esse repertório do domínio pessoal, você não tem como tomar uma pílula de repertório. Você desenvolve ele ao longo da vida, beleza? Não tem pílula de repertório. Repertório você desenvolve, né? Desenvolve passando por essas situações. Então, eu vejo muitas pessoas falhando nisso. Aí, cultura organizacional é um padrão. Uma empresa precisa ter uma visão clara de onde quer chegar. Então, quando você começa a empresa, então vamos supor, você começou você tem um podcast. Você tem que olhar e falar, cara, o meu podcast, dentro do meu nicho de podcast, eu quero estar entre os 5 maiores podcasts do Brasil. É uma visão de onde você quer chegar. Eu quero atingir 100 mil espectadores no Spotify, eu quero atingir 500 mil espectadores no YouTube. Você tem que ter uma visão de eu quero impactar a vida de tantas pessoas. Você tem que definir a clareza de onde você quer chegar com esse negócio, né? Bom, como que esse negócio faz dinheiro? Esse negócio faz dinheiro através de patrocínio, parcerias, vou formar ecossistema, vou gerar comunidade, através da comunidade eu consigo trazer parceiros que ofereçam serviços e eu sou remunerado por isso. Então você tem que ter a visão de onde você quer chegar e você tem que entender quais são as fontes de receita desse negócio, as diferentes fontes de receita, né? E aí você tem que falar, bom, para eu conseguir isso daí, quem é o time? O que eu preciso ter de estrutura, né? Quais são as pessoas que eu vou trazer para trabalhar comigo? Como que eu vou fazer para prospectar um patrocinador? Como eu vou fazer? Então, quando a gente fala
fala de cultura é, beleza, aí eu tenho uma frase que eu aprendi com um mentor, que é o Michael Gerber. Ele é autor do livro O Mito do Empreendedor. E eu fiz mentoria individual com ele. E ele é considerado o maior especialista de gestão de pequenas e médias empresas do mundo. E ele fala uma coisa interessante. Ele fala que uma vez foram perguntar para o Thomas Watson, que foi o fundador da IBM. E a IBM, em algum momento, já foi a maior empresa com o maior valor de mercado do mundo. Hoje a gente tem lá a Apple, a Amazon, como as maiores empresas do Microsoft, se revezando ali entre as 3 maiores empresas do mundo. Naquela época era a IBM. Aí foram perguntar para ele, falou assim, cara, o que você sabe que ninguém sabe? E ele falou 3 coisas. Olha que legal, 3 coisas. Ele falou, eu tinha na minha mente a visão clara de onde eu queria chegar. Com base no repertório dele, porque ele trabalhou muito tempo numa empresa e ele aprendeu muita coisa nessa empresa, o que fazer e o que não fazer. E com base no repertório dele, quando ele começou a empresa dele, ele falou, eu tinha muito claro o que eu queria da minha empresa. Eu conseguia ver minha empresa no mundo, em todas as grandes empresas, com os meus computadores, porque o computador naquela época não é o celular, não era um notebook, eram máquinas gigantescas, que tinham uma capacidade de processamento inferior ao que a gente tem hoje no nosso celular. Então eram máquinas gigantescas. E ele conseguia ver aquilo sendo usado pelos países, pelas grandes empresas no mundo inteiro. Falou, eu conseguia ver isso. Então, visão. Eu sabia o que era. Uma vez que eu conseguia ver isso, eu comecei a pensar, quem são as pessoas que vão trabalhar na minha empresa? Não é qualquer pessoa. São missionários, são pessoas que vão ter capacidade de levar a minha visão para o mundo de um jeito que ninguém mais conseguiria. E a terceira coisa que eu sabia era que a grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Olha que interessante. A grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Toda empresa grande que existe hoje, ela começou pequena. Sim. Então eu tive a oportunidade de começar a fazer as coisas certas. Aí quando você fala, o que os caras erram? Começam sem visão. Começa assim, eu vou abrir uma empresa para vender paçoca. Pronto, e aí abre uma empresa, tá. Onde você quer chegar? Você quer ser... Vai indo. Vai isso, indo. Vai indo, né? E aí não tem uma visão de onde quer chegar. Então esse é um padrão. Aí começa a empresa começa a crescer, o dono da empresa é centralizador. Tem medo, não tem confiança nas pessoas, faz um trabalho extremamente técnico e todas as decisões são centralizadas no dono da empresa. Centralizador, microgerenciador, não confia nas pessoas. Mas como ele tem energia, como ele tem garra, como ele preza pela qualidade, a empresa cresce, os clientes vêm, mas os clientes só querem falar com ele. Tudo tem que passar na mão dele, ninguém pode fazer nada sem falar com ele. Aí ele infantiliza o time. Porque quando você é microgerenciador, que todo mundo tem que pedir permissão para você, você infantiliza o time. Por que você infantiliza o time? As pessoas precisam fazer as coisas e vão chegar e vão falar assim, Ana, posso fazer isso? Ana, o cliente ligou, estava com esse problema aqui. Você resolve? Você infantiliza. Você cria pessoas que não têm capacidade de resolver problemas. Sim. E infantiliza o time. E aí a empresa fica dependendo do dono da empresa. Isso é um padrão. Outro padrão, contrata de qualquer jeito. Não tem um processo de seleção. Contrata, às vezes, indicação de gente do círculo de relacionamento. Contrata gente que não pode demitir. Tem uma frase que fala, não contrate quem você não pode demitir. Que são parentes ou... Parentes, indicação de pessoas importantes. Então, às vezes, você tem um cliente lá e ele é o teu principal cliente. Aí, você lida lá com um gerente dessa empresa, que é o teu principal cliente. E aí, esse gerente tem uma filha que entrou na faculdade e está querendo arrumar um estágio. Aí, esse cara chega e fala para você, ei, arruma um estágio para minha filha na tua empresa? Arruma. Aí você arruma. Aí você arruma. E aí você se coloca numa situação que às vezes essa pessoa vai dar errado na tua empresa. E o que você faz? O que você faz? Porque às vezes a pessoa não tá conectada com o time, às vezes não tem a responsabilidade. Nem quer estar lá, é o pai que forçou, é a mãe que forçou ela a arrumar um estágio, ela nem queria. Olha. E aí você contrata essa pessoa, aí não tá funcionando na tua empresa, o que você faz? Você manda embora? Aí como que o teu cliente olha pra você? Com raiva, porque é a filha dele, é o filho dele. E aí você compromete uma relação que você não deveria ter comprometido, né? Então, contrata pessoas que não deveriam. Aí a empresa começa a crescer. Quer ver? Padrão. Chega uma hora que o cara ele acha que ele precisa delegar. Ele aprende que ele precisa descentralizar. Ele aprende que outras pessoas precisam tomar decisão. Quem que é essa pessoa que vai tomar decisão? Ou é o funcionário que é aquele de mais lealdade,
Você começa a empresa, tem 4, 5 funcionários, você tem um que é mais leal, aquele que é pau pra toda obra, que se precisar ficar até meia-noite, fica até meia-noite. Se você ligar no sábado, ele atende telefone, se ligar no domingo, ele atende telefone. Se precisar carregar a caixa no final de semana, ele carrega a caixa. Toda empresa pequena tem alguém assim. Então a empresa começa a crescer, o que você faz? Você entende que você precisa ter alguém para coordenar outras pessoas, que você já não dá mais conta. Quem que é a pessoa? Esse aí, o braço direito. O braço direito. Só que aí você promove essa pessoa e não desenvolve ela. Ela não tem competência para liderar outras pessoas. E você tem uma dívida de gratidão. A empresa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O cargo fica maior do que a pessoa, até porque você não treinou, você não desenvolveu, você não... O cargo fica maior que a pessoa, só que você tem uma gratidão, uma dívida de gratidão, e você permanece com essa pessoa lá. E aí tua empresa para de crescer, porque você está com a pessoa errada lá. E é uma situação que você fala, e agora? O que eu faço? E né? agora, o que eu faço? Pô, esse cara me ajudou no começo, tudo que eu fiz aqui, ele me ajudou. E agora? E agora ele não dá mais conta, mas ele continua lá e você não manda embora. Empresas familiares, pensa em empresa de segunda geração. Vem a segunda geração, tem um gerente lá na empresa que, tá com o teu pai ou com tua mãe antes de você nascer. Ele te viu nascer. Aí você chega na empresa, você entende que aquela pessoa não funciona mais, mas teu pai é super fã, ou tua mãe é super fã da pessoa, mas você sabe que essa pessoa não devia estar na empresa. É você que vai mandar essa pessoa embora? A segunda geração que está chegando? Então é um conflito, esses conflitos são padrões e existem. Então, enquanto o dono da empresa... Muito, você está falando, aí eu já estou identificando aqui, meu Deus, tantas coisas que eu já vi. E é exatamente assim padrão. Que você prende a pessoa, porque, nossa, se eu mandar ele tá aqui, antes de eu nascer, ele já era gerente. Quem sou eu para mandar ele embora? Se eu mandar ele embora agora, o que não vão pensar? A família dele é ligada à minha família e ao meu... E é exatamente isso. São padrões. E você fica preso àquilo ali, a tua empresa não pode crescer ou desenvolver, porque você tá com uma pessoa... de certa maneira eficaz, mas ou no lugar errado, ou na hora errada. A pessoa errada no lugar errado. Às vezes é a pessoa certa no lugar errado. Sim. Né? Então, isso é padrão. Então, existem vários comportamentos que são padrões que a gente identifica na empresa, que faz com que a empresa estagne, pare de crescer. Aí, enfim, gera briga, gera confusão, gera desalinhamento, gera estresse, um nível de estresse lá nas alturas. Então, isso é uma coisa padrão, né? Rotina de gestão. Olhar números e indicadores. Os caras não têm rotina de gestão. Cara, se você faz uma empresa, você tem que fazer gestão. E gestão é rotina. Sim. Semanalmente, você tem que ir lá e olhar os dados, os indicadores, o que aconteceu essa semana. Atingimos os objetivos, executamos os planos, fizemos as vendas que precisavam fazer, estamos dentro do custo que a gente preveu por ano. Não tem rotina de gestão. É um padrão. As empresas não têm rotina de gestão. Quer ver outro padrão? Não tem processo. Olha o que acontece com uma empresa que não tem processo. Qual que é o grande lance do processo? O processo é você ter uma receita de bolo de como as coisas são feitas. Essa receita de bolo tem que estar escrito. Se você tiver uma tecnologia que você automatize aquilo, é até melhor, tá? É até sugerível que eu falo, que é pessoas, processos e tecnologia. Então, uma coisa padrão na empresa, você tem uma pessoa que domina uma função, uma habilidade dentro da empresa, só que isso não está documentado. O conhecimento é da pessoa. Uhum. Aí essa pessoa sai da empresa, ninguém sabe como aquilo era feito. Essa pessoa sai da empresa, não tem uma passagem de bastão para a próxima que vai entrar. E aí o que você faz? Entra no caos, porque você fala, e agora? A pessoa saiu da empresa? Ou você vai ter uma pessoa que domina tudo, mas não ensina ninguém na empresa aquilo que ela sabe, porque ela tem medo de ensinar e tirarem ela da empresa e alguém assumir o lugar dela. E aí, como só ela sabe aquilo e ela não ensina nada pra ninguém, você fica preso a essa pessoa. Né? Aí você não documenta processo, não olha pro processo. E aí o que vai acontecendo? Coisas que funcionavam e funcionavam muito bem, conforme a empresa cresce, elas param de funcionar. E aí você não entende por que para de funcionar. Coisas que você falava assim de manhã, faz tal coisa, e depois estava pronto, hoje você tem que cobrar 5, 6, 7 vezes e não funciona. Aí quando você vai ver, uma pessoa sai, porque as pessoas saem, entram e saem da empresa, as pessoas saem da empresa e aí ninguém sabe como aquilo era feito. Então isso é um padrão. Por quê? Porque não tem processo.
Não tem processo, não tem rotina, tá? Às vezes a empresa escreve um processo hoje, daqui 5 anos ninguém nunca mais olhou para aquele processo. Só que o jeito de fazer aquilo mudou. Porque muda, a vida é dinâmica. Hoje você faz de um jeito, amanhã mudou o sistema, mudou a lei, mudou não sei o que, o processo mudou. Sim. Só que ninguém documentou. Aí você acha que você tem processo, mas o processo é uma coisa viva, né? E aí você não está alimentando esse processo. Então são padrões que acontecem. Então os padrões são finanças muito mal resolvidos dos empresários, pessoas muito mal resolvidos, processos muito mais mal resolvidos nas empresas, né? E aí o cara vai se ver numa situação que ele tem que trocar a roda com o carro andando. Sabe? Sim, não dá pra parar, não pode parar pra arrumar. Não dá pra parar, sim. Então eu tenho que estar dirigindo o carro e falar, agora eu preciso trocar o pneu. Como eu troco o pneu? Tenho que trocar ele com o carro andando. Preciso abastecer, mas como que eu abasteço? Eu abasteço ele com o carro andando, né? Então essa é a sensação do empresário, né? Sim. Essa é a sensação do empresário. Então são coisas padrões. A gente brinca e fala, a vida do empresário não é mole não é fácil não, porque muitos têm a vontade de empreender. Mas eu vejo que é exatamente isso. A pessoa, ela até quer, mas ela não tem aquela garra. Eu falo aquela loucura do empresário, do empreendedor, porque tem uns assim que você olha e parece até meio louco. Se você for ver, ainda mais como você colocou, se souber de tudo isso, não empreende. E ele vai, ele faz, ele acontece, muitas vezes tudo errado, tudo atropelado, mas vai. E daí quem tá de fora vê o sucesso, vê que tá indo, olha, né? Vai de vento em popa, fala que vê os sorrisos, vê as alegrias, mas não vê os tombos que levou no meio do caminho, né? É bem isso mesmo. Sensacional. Mas, nossa... E, ó, quer ver um outro padrão? Principalmente se for empresa B2B, tá? O que é uma empresa B2B? É a empresa que vende para outras empresas. Padrão. Padrão de empresas que vendem para outras empresas. Mais de 40% do faturamento ou mais de 30% do faturamento depende de uma única empresa. Isso é um risco. Por quê? Porque se você perde um cliente desse... Então imagina que a tua empresa fatura 10 milhões de reais por ano e 4 milhões vem de um único cliente. Se você perde um cliente desse, você perdeu 4 milhões de faturamento. Mas você não perdeu 4 milhões de receita. Porque 4 milhões de faturamento, esse faturamento não é limpo. Você tem uma despesa relacionada a esses 4 milhões. Quando você perde os 4 milhões de faturamento, você não perde... O teu custo não diminui na mesma proporção. E aí tua empresa afunda. Isso eu já vi acontecer várias vezes, tá? Então, esse é um padrão. E o que é pior desse padrão? Você chega para o empresário e pergunta assim para ele, como você vende? E ele fala assim, por indicação. Não tem um departamento comercial, ele vende por indicação. As pessoas têm medo de como que eu vou colocar, ter os setores, setorizar as empresas. Por que não tem, um grande número de empresas não setoriza? Tem o comercial, tem o financeiro, tem o marketing, tem a gestão, tem o... Por quê? Porque eu falo o seguinte, né? Eu não tenho a resposta certa, mas eu tenho insights sobre o que acontece. Primeiro, tem um negócio que chama a lei do menor esforço. Então o cara começa a tá dando certo. Quando dá certo, eu entro numa zona de conforto. E eu não melhoro aquilo que eu preciso melhorar. Por quê? Porque no final das contas tá dando certo. Então eu vou tocando. Eu tenho uma frase que eu falo assim, a melhor hora de você buscar eficiência é quando o teu cliente está te pagando pela tua ineficiência. Olha que legal essa frase. A melhor hora de buscar eficiência é quando o teu cliente te paga pela tua ineficiência. Por quê? Porque todas as empresas têm ineficiência. A minha, a tua, todas as empresas têm uma ineficiência. Só que mesmo sendo ineficiente, você tem lucro. E como você tem lucro, você fica na zona de conforto. Você acha que você está tudo certo. E você não busca eficiência. Aí o que acontece? Um dia acontece um problema. A pior hora de você buscar eficiência para a tua empresa é quando você está sem caixa, quando você está com um problema financeiro, porque aí você está no estado de sobrevivência. Um estado de alerta. Estado de alerta é alto estresse. E aí você toma decisões ruins para fazer o que tem que ser feito. Então, quando o cara está ganhando dinheiro, ele não tem um departamento comercial, ele só vende por indicação. É hora de ele olhar e falar, putz, se eu tô ganhando dinheiro desse jeito, imagina se eu estruturar o meu comercial. Vou ganhar muito mais dinheiro, então deixa eu estruturar o meu comercial, né? Poxa, eu tô ganhando dinheiro, tá não sei o que, meu financeiro tá bagunçado. Deixa eu arrumar meu financeiro agora, porque eu tô ganhando dinheiro, e aí ao arrumar o financeiro eu consigo entender meus custos e consigo otimizar a minha eficiência e ter mais eficiência. Então a melhor hora de buscar eficiência é quando você tá ganhando dinheiro
sendo ineficiente. Uma vez eu estava falando com... Eu tenho uma história de um primo, meu, que olha o que aconteceu com ele. Ele era gerente de projetos, um baita gerente de projetos. Salário altíssimo, uma carreira muito bem desenvolvida numa empresa, só que ele não falava inglês. No mundo corporativo, a pessoa que não fala inglês, dependendo do segmento de tecnologia, gerente de projetos, né, e não fala inglês, no mundo corporativo, quando você vai para o mercado, você está desqualificado, porque falta uma habilidade que é falar inglês, principalmente se você quiser trabalhar numa multinacional. Falta essa habilidade. Ele tinha uma carreira de muito sucesso, mas não falava inglês. O que aconteceu? Ele ficou desempregado. E aí o que acontecia? Ele tinha duas opções. Olha a opção que ele tinha. Ele tinha a opção de, bom, vou aprender a falar inglês, ou vou ter que aceitar ganhar metade do que eu ganhava. Porque ele não falava inglês. É um diferencial. Agora, imagina que todo o tempo que ele teve empregado e ele estava com um excelente salário, ele podia ter estudado inglês, não podia? A gente se acomoda, né? A melhor hora de você se qualificar é quando você está trabalhando, né? Aí o que aconteceu? Ele falou, bom, eu vou para a Austrália. Ele tinha uma reserva lá de 6 meses, eu vou para a Austrália, juntou todo o dinheiro que ele tinha, casado, com filho, tudo. Falou, vou melhorar meu inglês, vou ficar 6 meses lá, vou fazer um incentivão e volto. Eu consigo me segurar. E ele foi para a Austrália. E aconteceu que nesta viagem que ele fez, aconteceu uma fatalidade. A mãe dele, que era minha madrinha, faleceu. Ela teve uma complicação, foi para o hospital e faleceu. E ele voltou, porque a mãe dele faleceu. Então ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha investido na viagem, que era a reserva dele de 6 meses, e ele voltou sem falar inglês. Meu Deus. E aí ele teve que aceitar um salário que era menor do que o salário que ele tinha. Agora, se ele tivesse estudado inglês e tivesse se capacitado quando ele estava trabalhando, isso não teria sido um problema. É a mesma coisa numa empresa. Traz isso aqui para a empresa. Cara, a melhor hora do empresário buscar ajustar os parafusos pô, tô trabalhando, tô ganhando dinheiro, consegui comprar um carro melhor, uma casa melhor, tô com dinheiro no caixa, tá sobrando dinheiro? Poxa, o que eu preciso arrumar aqui na minha empresa? É o financeiro? Vamos arrumar o financeiro. São os processos? Vamos arrumar os processos. É um departamento comercial? Vamos arrumar os departamentos comerciais. Pô, só vendo por indicação. Pô. Até mesmo se a pessoa acredita que tá indo tudo bem, porque muitas vezes ela ainda não identificou um erro, mas ela sabe que pode melhorar. Então, tipo, tá indo tudo bem? O que eu posso fazer para melhorar ainda mais? Isso. E aí ela vai descobrir erros no caminho. Isso. E aí a gente consegue ter mais resultado com menos esforço, porque você está buscando eficiência. Sim. Eficiência é uma busca constante no empresário. E quanto mais eficiente você é, mais resultado você tem com menos esforço. E existem alavancas para a gente ser eficiente. Existem métodos para a gente ser eficiente. Então, por exemplo, o que é uma alavanca? Né? Alavanca é um conceito inventado por um matemático chamado Arquimedes. E, sei lá, isso daí é 1600, eu estou falando. Né? E eles falam que é uma das ferramentas mais simples que existem. Né? Então, a frase do Arquimedes é: me dê um braço e um ponto de apoio que eu consigo levantar o mundo. Então, qual que é o conceito da alavanca? É você fazer uma coisa difícil ficar fácil. Como assim, Marcelo? Então, por exemplo, eu preciso levantar um carro para trocar o pneu, certo? Com as minhas mãos, eu não consigo levantar o carro. E eu não consigo nem levantar o carro, porque se eu estiver segurando o carro, se eu conseguisse levantar o carro, estiver segurando o carro, quem vai trocar o pneu? Então você vai e usa uma alavanca. Qual é a alavanca? É o macaco. Você põe o macaco embaixo do carro e com o macaco, facilmente você levanta o carro. E ao levantar o carro com o macaco, você vai lá, usa a chave de roda e você tira as porcas da roda. E aí você vai lá, tira a roda e troca a roda. 5 minutos você troca o pneu de um carro. Sem ter a força física de conseguir levantar o carro e sozinho. Porque se você for levantar o carro sozinho e ter que trocar, tirar as rodas, colocar o pneu, você não consegue. Então, você precisa de alavancas. E as alavancas existem. São métodos, metodologias. E o empresário tem que entender quais são as alavancas do negócio e aplicar. Não tem que inventar roda. Aplica as alavancas. Gestão é uma alavanca, canal de aquisição de cliente é uma alavanca, gente boa é uma alavanca, processo é uma alavanca. Então, a gente tem que usar essas coisas. O empresário tem que sair daquela loucura, igual eu falei, né? É o olho do dono que engorda o gado, mas você tá usando o olho para ter visão? Ou você tá pastando? Você tá pastando. Se você estiver pastando, você não consegue usar alavanca. Aí não alavanca o teu negócio. Marcelo, quer mais uma aguinha aí? Eu quero. Vou pôr uma aguinha para você. Aqui, Tem aí? Tá aqui. Então, enquanto você toma uma aguinha, eu vou falar um pouquinho dos meus apoiadores, patrocinadores.
Gente, segunda temporada tá com tudo. E ó, Marcelo, deixa eu te contar. Uma das coisas que... Um dos motivos até de eu ter te chamado aqui, cada pessoa que eu convido, eu sei que o pessoal de casa tem projetos bons na gaveta, tem ideia boa na gaveta, e a minha ideia é que 2024 esse povo tire o projeto da gaveta. As pessoas têm medo de empreender, medo de abrir um negócio, medo de fazer um podcast, não importa. Então essa é minha briga com o povo de casa. Gente, quem ainda não veio aqui conhecer os meninos do meu estúdio, lindos, maravilhosos aqui, eu já falei para vocês, venham conhecer o nosso estúdio. Venham, tire o teu projeto do papel, se você quer fazer videoaulas, gravar um conteúdo, fazer seu podcast, às vezes fazer um produto, um merchan diferenciado para tua empresa, aqui é o lugar. Nós temos aqui o estúdio DigiCast, que tem todo equipamento, toda a equipe é preparada para personalizar o teu projeto. 2024 é o ano para você alavancar, tirar teu projeto da gaveta, ganhar dinheiro, trabalhar, fazer acontecer. Ó, nós já estamos em setembro e eu quero só ver aí depois vocês me contando quem já veio aqui, quem já tirou a ideia da gaveta, venham. E às vezes é o que eu tava conversando aqui com o Marcelo, você tem a ideia, você não sabe como fazer. A pessoa certa, a alavanca certa vai te ajudar. Venha, conheça o estúdio, converse com os meninos aqui. Eu já falei que eu vou fazer merchan pra eles só por um tempo, porque eu não vou ficar divulgando eles aqui pra vocês não, porque depois vocês vão levar eles e eu vou ficar sem. Aí é eu que vou me lascar. Venham aqui, conheça o estúdio DigiCast, e um dos nossos diferenciais é que junto aqui com o DigiCast, nós temos o DigiWin, que é a empresa de marketing. Gente, um marketing bem trabalhado faz total diferença no teu negócio. Hoje, com a era digital, o mundo digital, você precisa ter o marketing elaborado, ter o teu website. Esqueci o nome, Thiago. A identidade visual da tua empresa faz total diferença. E mais uma, marketing tem que ser planejado e com quem entende. Muitas vezes você vai lá, vai fazer, dá um tiro no teu pé, se frustra. Para com isso. Venha com quem entende e vai ajudar a alavancar o teu negócio, ó. Depois eu vou ouvir só coisas boas aí, que eu tenho certeza que vocês vão ter uma experiência sensacional. DigiCast e DigiWin é uma dupla de sucesso. Venham conhecer o estúdio. Vou deixar o @ aqui, o QR Code. Entre em contato com os meninos. Gente, uma boa conversa. Ninguém, não vai morder, não vai cair pedaço. Venha, converse com os meninos que eu sei que vocês vão amar. E também convido vocês, mulheres lindas do meu Brasil varonil, a conhecer a minha patrocinadora, a loja Estilo Z, que fica aqui em Curitiba. Mas, para quem não está em Curitiba, ela atende todo o Brasil. Vou deixar o @ aqui da Estilo Z. Gente, peças de qualidade. Para quem gosta de uma alfaiataria, olha, qualidade impecável, preço bom, parcelamento. Tem cupom ANATALKS Podcast, então para quem for lá ou for fazer sua compra online, menciona o cupom ANATALKS Podcast que você vai ter um desconto especial. Quem está em Curitiba e puder visitar e conhecer, vai entender o que eu tô falando. Vai lá no Estilo Z, toma um cafezinho com a Débora, com a Nena. Ela vai te dar dicas maravilhosas e eu sei que vocês vão amar. E eu já falei pra vocês, eu não dou dica ruim. Pra mim, gente, ó, pra divulgar os meninos, pra divulgar... Esse é meu lema, Marcelo. Eu não dou dica ruim. Pra mim, ó, os meninos são sensacionais. A Débora, dona da Estilo Z, é minha amiga já. E a Estilo Z faz parte da minha vida, então... é sucesso. Vão lá conhecer e vocês vão entender do que eu tô falando. E juntinho ali com a Débora, nós temos o Salão Carlos do meu amigo Rude. Meninas, olha, comecei a segunda temporada, olha aqui, ó, escova maravilhosa que o Rude fez. Convido vocês aí a conhecer o Salão Carlos do meu amigo Rude e tem cupom de desconto também. Além de ter um serviço de qualidade, ainda tem o desconto com a Natal, que olha aí, ó, fez parceria para vocês, então colhem. DigiCast DigiWin também, mas não era isso. Estilo Z e Salão Carlos. Vão conhecer. Ai, Marcelo, olha lá nos tempos.
Tá acabando o tempo? Voou. Mas eu lembrei o que eu ia falar. Perfeito. Vou terminar aqui. Pode fechar. Então, olha só, além de buscar conhecimento, tem uma coisa que é importante, né? Pode parecer autoajuda o que eu vou falar aqui, mas é uma grande verdade, isso tem feito diferença na minha vida ao longo dos anos, tá? Tem uma frase que fala o seguinte: se você estiver numa mesa com 4 idiotas, você é o 5º idiota da mesa. O que eu tô querendo dizer com isso? Isso é um jeito rude de falar que você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Se você quer subir de nível, você não pode ser o cara mais inteligente da mesa. Começa a procurar sentar em mesas. Eu falo sentar em mesas, né? Mas começa a procurar se relacionar com pessoas que chegaram no patamar que você deseja estar. Você começa a mudar o teu nível de consciência e tua frequência andando com pessoas que atingiram resultados que você não atingiu ainda. Isso muda a tua frequência, muda teu nível de consciência, você começa a entender o que essas pessoas estão fazendo e isso por si só, ele já vai te trazer um ganho muito grande. Então, começa a olhar se você está muito em volta de pessoas que só reclamam da vida, pessoas que têm uma energia ruim, que falam mal do funcionário, falam mal do concorrente, falam mal do cliente, falam mal do fornecedor. Cuidado. Isso pode prejudicar o teu negócio. Começa a olhar para os empresários que estão crescendo, que estão com projetos, que estão com metas, que tem uma boa organização. Aprende com esses caras, que você aprende com empresários da vida real. Sim. Né? E procura sempre andar em ambientes que tem empresários que estão realizando as coisas com sucesso, tá? Procura escola, procura treinamento, consultor, tudo, mas procura trabalhar os seus relacionamentos com quem está jogando um jogo melhor que o teu. Com certeza. E assim, a pessoa que sempre está disposta a aprender, ela sempre tem muito a passar e tem muito a crescer. Então eu vejo que quando você para, nem que seja por um minutinho, olha ao teu redor, esse minutinho que você para, você ganha muito mais, porque as pessoas estão no automático, acelerando ali, né, tudo que pode, o tempo está passando e infelizmente as pessoas não estão vendo. Então, como passa boas oportunidades, passa bons projetos, passa tanta coisa aí diante dos nossos olhos e na pressa a gente acaba não vendo, né? Verdade. Sensacional. É isso aí. Ai, tô muito feliz com a tua presença, com a tua participação. Então, olha assim, gente, o Marcelo é mais um pedacinho ali do nosso quebra-cabeça para alcançar o sucesso daqui, ó, Marcelo. Ó, eu falo que a nossa vida, que é a escada da vida, cada dia um degrau. Procurem sempre consumir conteúdos de qualidade, gente. Não fica perdendo tempo. Olha, tira o teu tempo ali para dar risada, com conteúdo engraçado. Às vezes, nós também, né, falo, a gente é filho de Deus e temos ali o nosso momento, mas assim, não perca o teu tempo com conteúdo que não vai te acrescentar em nada. Leia um bom livro, procure bons amigos, procure sempre ter boas conversas, que essas pequenas mudanças de atitude, o você parar, olhar à sua volta, vai fazer você crescer, vai fazer muitas vezes você sair de um estado, de uma situação na qual você não está feliz. E tudo que nós fazemos é sim para buscar a felicidade. Se você ainda não encontrou, que a gente estava conversando aqui antes, o estado de felicidade você precisa encontrar e nunca é tarde. Pare, olhe para si e olhe para o outro. E eu tô muito feliz. Obrigado, Ana. De coração, muitas informações. Você que é empresário, você quer empreender, cola aqui, fala um pouquinho das tuas redes pro pessoal de casa. Bom, vamos teu lá. podcast, conta tudo, fala tudo. Então é assim, ó. Meu perfil no Instagram é marcelogermano@eag. E eu tenho um perfil no Instagram também, que é o Empresa Autogerenciável. Só colocar @Empresa Autogerenciável. Nosso canal do YouTube tem mais de 1000 vídeos com várias aulas lá, gratuitas. Nosso canal do YouTube é Empresa Autogerenciável. Nosso podcast no Spotify, todas as mídias de podcasts, Empresa Autogerenciável. A gente já tá no episódio, sei lá, essa altura do campeonato, mais de 260 episódios. Hoje eu gravei o episódio de número 265, mas ele ainda vai pro ar, sei lá, daqui a um mês, né? E mais de 260 episódios gravados. Começa pelo primeiro, pela fundamentação, não começa pelo último. O último é legal, mas começa pelo primeiro. Eu acho que você vai conseguir ter vários insights e muitas lições práticas. Então, meu Instagram, @MarceloGermanoEAG, do da empresa, @Empresa Autogerenciável, e no YouTube, podcast Empresa Autogerenciável. Olha aí, gente, sensacional. Olha, quem ainda não segue o Marcelo, começa a seguir.
Para vocês que ficaram aqui até agora nos acompanhando, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify, eu agradeço vocês de coração. Já compartilha esse vídeo com quem você sabe que quer empreender, que tem uma empresa. Todos, compartilhe esse vídeo. Quem ainda não está seguindo aqui o Ana Talks no Instagram, corre lá no Instagram, Ana Talks Podcast, Facebook, TikTok. E quem tá aqui no YouTube, se inscreve no meu canal, gente. Tem uma galera aqui que tá aqui, ó, coladinho e ainda não se inscreveu. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Já falei pra vocês, Ana Talks é só sucesso. Um grande beijo. Valeu.